Graça e paz. Seja bem-vindo ao programa Reflexões. Neste programa temos desde episódios com reflexões curtas a reflexões mais longas em formato de pregação. Fique agora com mais um episódio Cristianos Podcast. Que Deus te abençoe e te guarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Reflexões. E hoje nós falaremos sobre o tema O Falso Evangelho. Leiamos então a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Estamos estudando hoje sobre o falso evangelho. Lemos o livro de Mateus, no capítulo 7, os versos 15 ao 27. Nós vivemos numa era digital, onde tudo chega a nós rapidamente. Temos hoje em dia a TV, o YouTube, o rádio, o podcast, internet, em geral, diversas formas de se ter e obter informações. Tudo chega a nós, muitas vezes até involuntariamente. Às vezes estamos passando por algum local que está a falar sobre Deus, alguma pregação, algum tema, algo falando, voltado ao cristão. E às vezes nós sequer estamos com a atenção voltada, mas dessa forma involuntária também chegam coisas aos nossos ouvidos e muitas vezes a gente vai trazendo para dentro de nós essas situações que são faladas, às vezes de forma passiva. Nós precisamos ter a atenção de aprender as coisas do reino de Deus de forma ativa e jamais de forma passiva, porque nós devemos observar tudo o que nos apresenta, seja de que forma ela venha. Nós precisamos estar atentos, estudiosos, e não correr o risco de aprender coisas de forma passiva, para não cair no risco de observarmos e aprendermos, na verdade, sem a observação correta e acabar misturando coisas ruins com coisas boas. Devemos filtrar absolutamente tudo o que ouvimos. Esse texto eu dividi em 3 partes.
primeiro dos versos 15 a 20, depois dos versos 21 a 23 e, por fim, 24 a 27. A primeira parte é um alerta contra os falsos profetas. A segunda parte, um alerta para o evangelho pregado de maneira equivocada. E aqui vai tanto para os pregadores quanto para os ouvintes. Por fim, um alerta ao praticar corretamente o evangelho segundo a visão de Cristo, que é a visão que nós devemos seguir sempre. O ponto 1 começa eu querendo trazer para vocês um destaque de uma palavra que na minha versão está acautelai-vos, em outras versões pode ter outra palavra como manter calma, tenha calma, enfim, na minha versão aqui, a Almeida revista e atualizada, está acautelai-vos. E essa palavra no original grego diz muito mais do que ter uma cautela, uma calma sobre uma atenção sobre aquilo que estamos ouvindo. É algo muito mais profundo do que isso. Na verdade, o que está escrito ali é que devemos observar bem de perto, trazer para perto de nós, buscar nas Escrituras, estudar. Tudo que nós ouvimos, nós dependemos do nosso estudo, da nossa atenção, de trazer para perto e não olhar só de longe, para não corrermos o risco de misturar as estações. Sim, o que nós precisamos observar, e esta palavra, acautelai, ou seja, nós devemos ter cautela, mas mais do que cautela, nós devemos trazer todas as situações para perto, estarmos de perto, para observarmos o quanto que aquilo que ouvimos é ou não algo que está dentro que Cristo nos ensinou, o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos estar atentos a isso. Nós temos dois tipos de falsos profetas. Desses tipos nós temos os que são conscientes, aqueles que têm a consciência de que estão pregando o falso evangelho, não estão levando a verdadeira palavra de Deus aos seus ouvintes. E aqueles que acreditam que levam o verdadeiro evangelho, mas não pregam o evangelho em toda a sua essência, ou às vezes trazem falhas muito importantes. Aqui, nesse texto que nós lemos, Cristo ensina-nos a ver os frutos de perto. Cada árvore dá o seu próprio fruto. Na verdade, se um pastor se enriquece pregando prosperidade, por exemplo, nós podemos observar dentro da sua igreja que teremos diversos pobres dentro da sua igreja e ele enriquecendo cada vez mais. Podemos observar o que ele prega e o que acontece dentro da igreja. Porque esses que pregam prosperidade têm como a defesa que aquele que não consegue enriquecer ou melhorar de vida financeira simplesmente porque não teve fé. Mas nós conseguimos ir muito além dessa defesa pessoal desses que defendem esse tipo de evangelho, por exemplo. É simplesmente ouvir e ver o quanto eles falam de Cristo, de arrependimento, de perdão dos pecados. Mas tem perdão dos pecados, precisa ter arrependimento, conhecimento do que está no caminho errado e crer em Cristo como único suficiente Salvador, crer na mensagem da cruz, mas sem confrontação não há arrependimento, sem confrontação, sem arrependimento não há conversão, sem conversão nós temos igrejas cheias de corações vazios. E, enfim, podemos observar nesse tipo de igreja tanto a situação dos fiéis que frequentam estar ou não em boa condição financeira, tanto quanto o líder, quanto essa questão da pregação da igreja ser ou não voltada para Cristo. Nós temos outros exemplos, como libertação, cultos de libertação de demônios. Quantas dessas igrejas elas falam de Cristo como centro do seu culto,
onde conversam com demônios, a expulsão de demônios de forma pública no culto, mas quantas dessas igrejas falam de Cristo, confrontam o pecador, fazem do pecador, levam o pecador a entender que precisa se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Outras aí também que falam de cura do corpo, mas esquecem do principal, que é a cura da alma. Levar a pessoa ao arrependimento, mais uma vez, sem confrontação ao pecado. Não há arrependimento. Isso não há arrependimento. Não há conversão. Um exemplo muito interessante que nós temos na Bíblia de um grupo, de uma igreja que fazia esse estudo de perto, que acompanhava muito bem tudo o que se pregava, são os bereanos. Lá em Atos, no seu capítulo 17, no verso 11, nós lemos: ora, estes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui nós vemos uma exaltação a um povo que, uma igreja, que lia e estudava tudo aquilo que ouvia e observava se de fato ao que chegava a eles era a palavra de Deus ou algo parecido com isso. E nós vemos essa exaltação pelo espírito dessa igreja em analisar tudo e não permitir que falsas doutrinas entrassem, justamente por avaliar as palavras de todos os que pregavam aquela igreja. E nós precisamos tomar Bereia, os bereanos, como um exemplo e estudar tudo o que chega a nós, para termos certeza de que o que ouvimos é, de fato, o Evangelho do Senhor. O segundo ponto é sobre o falso Evangelho, que entre os versículos 21 e 23 do texto lido, no verso 23 nós temos uma palavra que é iniquidade. Iniquidade é aquele que não cumpre, no original, aquele que não cumpre a lei, e neste caso aqui, aquele que não cumpre o Evangelho, o chamado verdadeiro de Deus, aquele que não prega o verdadeiro Evangelho, ou aquele que prega, mas não cumpre aquilo que prega. Não pelo fato de não conseguir estar o tempo inteiro livre de pecados, mas simplesmente igual os judeus da época de Jesus, os saduceus, todos os outros que diziam que faziam as leis, faziam o que faziam, mas não cumpriam a verdadeira essência que devia ser cumprida, apenas falavam da boca para fora, faziam para que os outros vissem, mas em secreto eles não eram aquilo que pregavam. Então aqui nós temos essas duas possibilidades, tanto aquele que prega, mas não cumpre o que prega, descaradamente só quer fazer teatro para que os outros vejam, ou aquele que não prega verdadeiramente o Evangelho. Como adiantei antes, nós temos aqueles que pregam o falso Evangelho por se equivocarem, acham que estão pregando o verdadeiro Evangelho, mas não estão. Os que deliberadamente pregam o falso Evangelho. Nós vemos aqui nesse texto, nesse trecho, melhor dizendo, uma colocação para pessoas que não estão no caminho correto da pregação do Evangelho e acabam falhando de uma forma ou de outra, muitas vezes sem ter a noção exata do que está acontecendo. Muitos pregam o Evangelho achando que estão falando a verdade, mas falam mentira. Hoje vemos muitos falando só do amor de Deus, só do amor de Deus, mas esquecem que Deus tem todos os seus atributos por igual. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é onipotente, onipresente, onisciente,
Deus é santo, muitos outros atributos que Deus tem, todos eles são por igual. Deus não tem mais um que o outro, todos eles são iguais. E além desses detalhes, nós não podemos frisar no amor de Deus de uma maneira que ele pareça ser maior que todos os outros atributos que ele possui. Nós também precisamos entender o que é o amor. O amor do século XXI é diferente do amor bíblico. O amor do século XXI é o amor que o pai vê o seu filho preso, vê o seu filho, sabe que o seu filho está equivocado, que cometeu um crime, ele simplesmente paga a fiança para libertar o seu filho e nem sequer uma conversa digna com o seu filho. E quando há uma conversa do tipo cuidado para não ser pego, cuidado para que não aconteça mais, mas não há uma conversa lucrativa. O amor do século XXI é um amor onde os pais têm medo de bater de frente com seus filhos e perder a amizade. Hoje, pais são amigos e não são mais pais. O amor do século XXI é um amor que não é bíblico, é um amor que não corrige, é um amor que deixa as coisas acontecerem para que os seus filhos, os seus amigos, descubram por si só todos os erros, se é que vão descobrir. Você não fala mais a verdade por medo de que a outra pessoa não consiga receber a verdade. Mas o amor bíblico não é esse. Se nós lermos Provérbios 27, o capítulo inteiro é muito bonito, com ensinamentos muito profundos, mas vou ler aqui somente o verso 6, que diz o seguinte: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Em algumas versões, esse beijos de quem odeia se transformam em beijos do inimigo. O inimigo multiplica beijos, mas são enganosos. Enfim, aqui nós temos uma contrapartida. De um lado, aqueles que amam são leais, mas ferem porque falam a verdade, porque se preocupam de verdade. E às vezes a preocupação, o amor, fere porque o amor corrige. Porém, os beijos daquele que odeia, o inimigo, ele é enganoso porque passa a mão na cabeça, anestesiando a pessoa para se dar mal na frente. Você simplesmente encoraja a pessoa a ir para o caminho errado, anestesia a pessoa e a pessoa não percebe o caminho errado que está tomando. O amor corrige, o amor bíblico corrige, o amor bíblico confronta, o amor bíblico bate de frente com a necessidade, porque o amor bíblico é o amor verdadeiro, não é o amor do século XXI que simplesmente passa a mão na cabeça das pessoas, mesmo vendo que essa pessoa está errada. Obviamente, nós muitas vezes precisamos saber falar com uma pessoa, nem sempre a necessidade de sair com o pé no peito, do amado. Não. Você simplesmente tem formas de falar, mas a verdade precisa ser dita. Não precisa jogar futebol e dar aquele carrinho violento sem necessidade. Você pode chegar numa marcação mais próxima e falar de formas menos agressivas, sim, claro, mas o fato é que quem ama precisa confrontar, quem ama precisa mostrar o caminho correto, precisa ajudar aquele que está no caminho errado. Ainda sobre amor, nós temos o João 3,16. É um texto maravilhoso, um texto que nós temos que observar com atenção. João 3,16 diz:
O texto de João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós precisamos entender aqui? Amor é doação. Primeiro ponto, amor é doação. Deus doa o seu Filho, cria um plano de salvação para salvar todo aquele que nele cresce, todo que cresce em Cristo, no seu único suficiente Salvador. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa se doar, assim como Deus se doou para a humanidade, nós precisamos nos doar uns para os outros. Amor é você buscar dar o seu máximo ao outro e vice-versa. Mas amar não é eu querer tirar o máximo do outro, e sim eu querer dar o meu máximo ao outro. Isso é amor. E outro detalhe que nós tiramos aqui é que a salvação não é para todos, a salvação é só para aqueles que creem em Cristo. Então nós precisamos pregar o Evangelho verdadeiramente. Nós precisamos confrontar o pecador, para que o Espírito Santo converta o pecador. Mas se nós não pregamos o Evangelho verdadeiro, que é de confrontação, é de levar a necessidade do homem se arrepender de seus pecados, nós não estamos a pregar o verdadeiro Evangelho. Não adianta falar de amor, não adianta falar de amor se você não confronta o pecado. É uma pregação cortada, uma pregação diminuída, porque se você só fala de amor, você não fala do pecado, se você não fala da necessidade de arrependimento, se você não fala de Cristo, você não está pregando o verdadeiro Evangelho, não está pregando o Evangelho por inteiro. Nós precisamos ter essa atenção de que o amor de Deus está conectado com a necessidade do homem de se arrepender de seus pecados. O amor de Deus, ele é maravilhoso, mas o homem precisa se arrepender. Se o homem precisa se arrepender, nós precisamos pregar o verdadeiro Evangelho. Hoje nós vemos a teologia coaching. O que é coaching? Coaching são treinadores de psicológico. Falam um monte de coisas lógicas de uma maneira bonita, rebuscada, diferente, para que as pessoas sintam a necessidade de mais, de cada vez mais. Eles vão ouvir aquelas palavras, vão se sentir capazes de fazer algo que eles já eram capazes antes, mas ao ouvir tudo o que eles mesmos já sabiam de uma forma diferente, aquilo aguça a vontade de ser mais. O coaching é voltado para o homem, e hoje nós temos a teologia coaching. A teologia coaching, ele tem o problema que põe o homem no centro das coisas. E o homem não é e nunca será o centro de Deus. A teologia coaching tira Cristo do centro e o homem. São sempre palavras boas, bonitas, são sempre de encorajamento. Há um ambiente, um fundo musical bem preparado para tocar o coração daqueles que ouvem, mas não há uma pregação de arrependimento do pecado. A pregação é sempre para tocar o coração, uma palavra para ser bonita aos ouvidos, mas não é aquela pregação que foca no arrependimento do pecado. Chegamos a ouvir bobagens como o homem sendo o ponto fraco de Deus. Amados, o homem não é o ponto fraco de Deus. Nunca foi e nunca será. Deus não tem ponto fraco. Deus não é como os deuses da Grécia, os deuses gregos, do panteão grego, que tinham a necessidade das orações, que tinham a necessidade dos seus servos. Se os seus servos esquecessem dos deuses gregos, os deuses gregos morreriam. O nosso Deus não tem qualquer dependência, ele é autossuficiente, não tem qualquer dependência do homem.
Ele, por amor, criou o plano da salvação para libertar o homem das garras do pecado. Mas ele não tem qualquer dependência do homem. Ele é fiel, não a nós, ele é fiel a ele mesmo. E por ter prometido a nós algo, ele não é fiel a nós para cumprir. Se há uma promessa, ele é fiel a ele, porque é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Por ser fiel a ele mesmo, ele irá cumprir aquilo que prometeu. Não caiam na tentação de acreditar que nós somos o ponto fraco de Deus, que nós somos importantes para Deus. Deus é autossuficiente, não depende de nós para absolutamente nada. Ele amou sim a sua criação, fez o plano de salvação, sim, mas não é porque ele depende do homem. Não, foi por amor, simplesmente por amor. Vemos muitos ímpios seguindo esse tipo de mensagem, seguindo canais que têm esse tipo de pregação, mas ao olharmos com clareza, observamos que há muitos ímpios que seguem, mas não têm mudança de vida. Seguem há muito tempo porque a palavra é boa, a palavra é gostosa, a palavra que põe o homem para cima, mas tem dificuldade de mostrar o Deus completo. Porque o Deus completo afasta as pessoas que só querem boas palavras. Tem igrejas por aí que ensinam a cuidar de pobres, mas esquecem do principal. Essas igrejas ensinam a dar comida para a barriga, mas esquecem de dar comida para a alma. Aquecem o corpo, alimentam os pobres, mas esquecem do principal, que é alimentar a alma, falar de Deus. Isso é importante para que nós estejamos atentos. Precisamos ajudar sim os necessitados, mas a nossa missão, o nosso ID, a grande comissão é ide fazer discípulos, ide pregai. Ou seja, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos falar de Cristo. Precisamos confrontar o pecado e todo o resto. O mais importante que seja é secundário. Em primeiro lugar, a nossa missão é falar de Deus. Fiz uma pesquisa entre o meio batista e números mostraram uma dificuldade em certos assuntos. Listei aqui alguns poucos, como Trindade, salvação, Espírito Santo, plano da salvação, a ressurreição dos salvos e muitos outros. Nessa pesquisa eu fiz a pergunta sobre o assunto, sobre a facilidade ou dificuldade em falar sobre o assunto. Para minha surpresa, um número grande de pessoas que tinham dificuldades nesses assuntos que são bem simples, complexos, mas são tratados desde sempre e simplesmente haviam dificuldades nesses assuntos, o Espírito Santo e o momento da conversão, o momento do batismo do Espírito Santo, qual era, como se dava. Houve uma dificuldade acima do meu esperado em certas questões que foram levantadas nessa pesquisa. E por que dessas dificuldades? Muitas vezes nós deixamos de ler. Nós hoje já não lemos mais a Bíblia como antes. Não confrontamos o que ouvimos com a palavra. Ouvimos falso evangelho o tempo inteiro espalhado aí por todas as mídias que nós temos acesso. E por não confrontarmos, por não lermos como antes, por não estudarmos aquilo que ouvimos como os bereanos, acabamos aprendendo certas coisas de forma passiva e não ativa. E as coisas ruins vão se misturando na nossa mente com as coisas boas. Chegam certas situações, certos momentos que nós já não sabemos mais o que é o que nós aprendemos fora da igreja, o que nós aprendemos na igreja, o que é o verdadeiro evangelho, o que é o falso evangelho. Muitas vezes
questões se misturam na nossa mente, porque nós não confrontamos aquilo que ouvimos, não confrontamos aquilo que assistimos. O terceiro e último ponto é sobre os falsos cristãos. Separei esse trecho em duas frases. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, pode vir a tempestade, pode vir os problemas, as lutas. Essa pessoa não será derrubada. Ela vai sentir, ela vai ficar abatida com as situações. Ela pode até levar um tempo cambaleando, mas não será nocauteada, não vai cair. Vem as pedras, vem tudo o que você imagina, todos os obstáculos, mas essa pessoa não vai cair, não vai ser nocauteada. Aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica consegue passar pelo vale da sombra da morte. Pois sabe que Deus está comigo. Passei por um momento muito difícil na minha vida, que foi o momento onde comecei a ficar doente. E eu ia para o seminário de ônibus, descia do ônibus e caminhava do ponto até o seminário uma boa distância, e simplesmente de uma hora para outra essa caminhada começou a ficar difícil. Eu jogava no futebol pelo menos uma vez por semana, e de repente as coisas começaram a ficar difíceis. Tive que largar o futebol, não conseguia mais fazer a caminhada do ponto até o seminário, e infelizmente as coisas foram se agravando. No seminário eu ainda comecei de carona, comecei dirigindo na verdade. Depois as coisas dificultaram ainda mais, a doença foi me atrapalhando cada vez mais, eu não conseguia mais ir dirigindo, precisei de ajuda, de carona. Meu pai passou a me levar com muita frequência, quase todos os dias, e depois todos os dias, e chegou um certo momento que também não foi possível mais ir de carona com meu pai, porque até a carona estava difícil para mim, até a carona era dificultosa. Só o deslocamento da minha casa, pegar o trânsito, já era o suficiente para me trazer muitas dificuldades. Então eu passei a fazer o seminário de casa, mas orava muito a Deus para tentar entender o porquê de estar sofrendo tanto, se eu estava indo para um lugar que sentia que Deus não mandava. Eu cheguei a desistir do seminário, já tinha tudo pronto para entregar ao meu pastor, já tinha o discurso pronto para falar com meu pai, da minha desistência, dos meus colegas, meus irmãos da igreja. Eu tinha o discurso todo pronto, até que Deus falou comigo no meu coração, que eu não sofria porque estava no caminho errado, mas estava a sofrer por estar no caminho certo, porque Ele estava me preparando para algo muito maior do que eu mesmo poderia mensurar, entender. Embora eu tenha estado próximo de desistir do seminário, eu nunca me abalei com Deus, eu nunca deixei de acreditar em Deus, nunca questionei a Deus por que de sofrer daquela maneira. O que eu questionava era por que eu sofro se estou em um lugar que o Senhor me chama. Será que eu entendi o que Ele chamou errado? Essa foi a questão principal na minha mente. Mas eu nunca tive pensamentos suicidas, eu nunca tive pensamentos em deixar a igreja, nunca tive pensamentos para abandonar a fé, desistir de Deus. Não, isso nunca me ocorreu, porque eu tinha as bases fincadas na rocha. E assim, meus irmãos, quando nós estamos com os pés fincados na rocha, fincados na palavra de Deus, as coisas vão nos deixar tontos,
podem nos fazer quase cair, mas nós não vamos ser nocauteados porque estamos com os pés firmes na palavra de Deus, com os pés firmes no Evangelho, com os pés firmes em Cristo. E é assim que temos que ser como cristãos. Estar firmes no Evangelho, estar firmes na palavra do Senhor. Agora, todo aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, tudo isso que eu falei vai fazer a pessoa cambalear e cair. A sua fé não suporta tempestades, a sua fé não suporta perdas. A sua fé não consegue fazer com que você passe pelo vale da sombra da morte. A pergunta que eu quero deixar para este final: onde estão seus pés? Você é desse que ouve a palavra do Senhor e a pratica? Ou você é dos que ouve a palavra do Senhor e não a pratica? Você consegue estudar a palavra do Senhor com os olhos, com todo cuidado, cautela, observar tudo que ouve para saber se vem realmente de Deus? O que você tem feito como cristão? Estamos, os batistas, ainda em tempo de campanha de missões. Como seremos missionários na nossa área se nós não praticamos aquilo que ouvimos do Senhor, se nós não confrontamos aquilo que vem para nós, para sabermos se vem ou não, se como faremos missões se nós não estamos praticando por completo as ordenanças do Senhor? Como vamos fazer missões se nós não praticamos tudo o que ouvimos do nosso Senhor? Amém. Amém.